Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. Estamos aqui para crescer com o Senhor. Falamos de Esther, depois paramos e falamos em confiar no Senhor. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Esther. Eu estive um pouco ocupada, ainda estou, mas parei para deixar a mensagem, porque não terminamos ainda o livro de Esther. Estamos hoje no capítulo 8. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Qual o título de hoje? Deus garante sua vitória. Eu não sei qual é a situação que você está passando de dificuldade, que você não vê saída, mas uma coisa pode ter certeza: Deus garante a tua e a minha vitória. Fica tranquila, não olha para o cenário, porque o Deus que honrou Esther e Mardoqueu é o Deus que nos honra. Ele é fiel, Ele é dono de tudo e de todos. Não temas, porque Ele está contigo. Ele foi e é e será sempre grande e poderoso. Amém? Vamos aprender aqui no livro de Esther, do 8, do 1 ao 17, depois Jeremias 1, 8, Isaías 42, 8, Isaías 43, 13. Lembre-se do título: Deus garante a sua vitória. Amém? 8 de Esther. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. A gente sabe que Amã fez de tudo para destruir Mardoqueu, mas quando chegou a hora certa, Mardoqueu foi honrado e Amã foi enforcado. Deus é fiel. Depois do jejum de 3 dias de Esther e sua serva, Mardoqueu e seu povo, o Senhor tomou providência com Amã. Olha agora a história de Mardoqueu sendo invertida, porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. E Amã caiu na sua cova. Mas Mardoqueu tinha integridade e Esther também. E é o que o Senhor quer em mim e em você, fidelidade a Ele. E os opositores deixa com Ele. E tirou o rei seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Veja que agora aquele anel do dedo de Amã estava com Mardoqueu. A casa que Amã administrava agora estava na mão de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se encurvou diante de Amã. Mardoqueu tinha compromisso com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mardoqueu tinha compromisso com a palavra. Você tem compromisso com a palavra? Você não vive se encurvando diante de outros deuses, pecado? Porque se você não faz isso, Deus garante a tua vitória. Aleluia. Falou mais Esther perante o rei e lhe disse, e se lhe lançou aos seus pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. A gente sabe que Amã projetou tudo para matar aquele povo, recolher seus bens e destruir toda a nação. Mas o Senhor não tem compromisso com a maldade. Quem tem compromisso com a maldade é o inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. O Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é a luz do mundo, e Ele sabe como transformar a maldição em bênção. Só é você e eu ter compromisso com Ele, e Deus garante a sua vitória. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Aqui diz que Esther, chorou muito diante do rei, e ele jogou o cetro. Chore, se humilhe, clame, apresente sua história ao Senhor, porque o cetro de Deus está à minha disposição e à tua disposição. O cetro de Deus tem providência, tem livramento, tem bênçãos, tem vitória. Aleluia! E disse, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreve-se que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Emadata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Ela disse uma coisa linda, se achei graça diante de ti, se esse negócio é reto. Deus, Ele acha graça quando nós temos compromisso com Ele. Quando nossa vida é reta, Deus age. Ela perguntou aqui ao rei, se
se ele achou graça diante dela, resolvesse aquela causa, aquele negócio, e o rei jogou o cetro de ouro. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele tem compromisso com a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está na verdade? Está no caminho reto? Ele vai te dar vitória. Deus garante a sua e a minha vitória. Tenha calma, aleluia. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Esther ali se preocupou não só com ela e Mardoqueu, mas com a nação, com o povo judeu. Se preocupe com quem está ao seu lado. Se preocupe com sua família, no trabalho, na igreja, seu amigo. Ore, interceda ao Rei dos Reis por ele e por ela, que está no pecado. Se preocupe, porque o cetro do Rei do Céu vai te dar vitória, vai trabalhar no meio do teu povo. Ele é fiel, da tua família. Ele quer que a gente clame pelo certo. Ele quer que a gente ande com retidão como era Esther e Mardoqueu. E a vitória vem. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse o rei Assuero à rainha Esther, ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Interessante isso, né? Vamos repetir? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã. Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estenderam as mãos contra o judeu. Ali ele já estava explicando que Amã já estava enforcado, né? Tenha calma, que Deus vai te dar orientação naquilo que você necessita, que você está passando. Seja uma enfermidade, Deus está agindo. Seja uma porta de emprego, Deus vai abrir porta ou não tem porta. Seja você que quer negociar, Ele vai te orientar. O segredo é estar na posição que Ele quer, porque o cetro dele está na minha direção e na sua. Glória a Deus, como estava com Esther. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo dia, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, e aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendem na Índia até Etiópia. 127 províncias, cada província segundo o seu modo de escrever, cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, conforme a sua língua. Veja que antes Amã teve esse poder de chamar todas as autoridades ali do rei, digamos o cartório, para fazer um edito para destruir o povo, porque queria pegar os bens do povo. Mas agora foi invertido. Com certeza Mardoqueu foi orientado ali pelo rei, pela sua equipe, e agora foi feito tudo novamente. Digamos uma escritura para mandar para todas as províncias, todas as capitais, mas agora com novo edito, porque a Bíblia diz que Deus traz existência o que não existe, o que não é, Ele faz ser. Só Ele que muda negócio, aquilo que eu e você não pode mudar, Ele muda. Lucas 1,37 diz que não é impossível para Deus. Eu não sei o que você precisa mudar, mas Ele está mudando. Mardoqueu já estava com poder na mão, com anel, com autoridade de Amã, porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai, e Amã foi enforcado na sua própria forca. E agora Mardoqueu estava com autoridade, porque Deus dá honra a quem tem honra. Existem vasos para desonra e vasos para honra, e Mardoqueu era um vaso de honra. Como está a sua vida diante de Deus? Ele quer te dar vitória, Ele quer te honrar, te abençoar, mas seja um vaso de honra. Se afaste da aparência do mal, para que o cetro de ouro do Rei dos Reis esteja na sua direção e na minha. Glória a Deus. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-se como um anel do rei, com o anel do rei, enviaram as cartas pela manhã a mão dos correios a cavalos que cavalgaram sobre ginetas, que eram das cavalaria do rei, cavalancia do rei. Olha que coisa linda! Agora foram novas cartas escritas e a cavalaria do rei já estava em posição, né,
de ação para levar para aquela cidade outro edito. Deus sabe mudar leis. Deus sabe trabalhar. O mundo está na direção de Deus, só vai até onde Deus quer, porque Ele é quem manda em tudo. Tenha calma diante da adversidade, tenha calma diante do Amã que está passando pela tua vida, porque Deus está no controle de tudo. O que Ele quer é adoração, o que Ele quer é jejum, oração, louvor, como fez o jejum de 3 dias. Mardoqueu e Esté como se humilharam com roupas de cinza. Se humilhe diante do mestre, ore, louve, jejum, chore, clame, porque o cetro de ouro está na minha e na tua direção. Louvado seja o nome do Senhor. Nelas o rei concedia aos judeus, e o rei que havia em cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem seus bens. Agora o rei fez um novo edito, Mardoqueu providenciou tudo, o rei assinou com o anel do rei, para que se mudasse. O povo agora poderia se defender. O povo tinha um juiz do lado dele. Tinha o juiz da terra, Mardoqueu representava o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, para que o povo judeu se defendesse. Deus tem livramento para a sua vida. Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas. Deus é bom. O cetro de ouro está direcionado a mim e a você, como esteve para Esté. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Tudo ali naquele mês, naquela data, daquelas comemorações como hoje tem, A data do Dia dos Pais, do Dia das Mães, 1º de abril, tem a data de Tiradentes. Então, naquela época não era diferente. Existiam as datas comemorativas, mas o Rei dos Reis era o mesmo, que é do passado e é hoje do mesmo jeito. Não temas, porque o Senhor está com o cetro direcionado para você e para mim. E a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Aleluia! E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias, publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Se prepare para receber a vitória. Se prepare para estar na posição que o Senhor quer. Beth, como eu me preparo? Orando, louvando, jejuando e lendo a palavra. Faça a sua parte, mas o que você não pode fazer, o que é impossível, o Senhor faz por mim e por você, porque Deus garante a sua vitória, mas fica na posição que Ele quer. Se afaste da aparência do mal, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça o mestre e grande é a vitória. Lembre-se que Mardoqueu não se prostrou diante do que o inimigo queria. Tinha personalidade, sabia o que queria e a vitória foi certa pelo sangue de Jesus. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei. Esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Saíram apressadamente, porque o Senhor tem pressa. O Senhor sabe como publicar uma nova história ao meu e ao teu respeito. Deus é Deus de repente, Deus é Deus de surpresa. Só temos que estar na posição que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, como estava Esté e Mardoqueu. Como está a sua posição? De fé, de crendo, de adorando, de louvando? Nada de se prostrar diante do inimigo. Adore o Deus vivo, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Veja que ele saiu com roupas brancas, roupas azuis, representa o céu é branco e azul. Saiu com a coroa do rei, que é a coroa do rei da terra, Assuero, representa o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ali Mardoqueu saiu honrado, com as vestes celestiais, azul e branco. Você está com vestes limpas? Você está com as vestes do céu?
seu caráter, a obediência a Deus para sair de posse de vitória, porque Mardoqueu ficou no lugar de Amã, mas não se prostrou diante do adversário. Eu e você só temos um Deus, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, para adorar, para não se vender a outros deuses, ao pecado, esperar e ver a grande vitória, porque Mardoqueu foi assim, Esther também. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Deus dá gozo, Deus dá honra, porque aqui diz que para o judeu houve luz. Deus é a luz do mundo, o príncipe da paz, o todo-poderoso, o criador dos céus e da terra. Quer ser honrado por Deus? Obedeça. Quer ser honrado por Deus? Ande no direcionamento que o Senhor quer. Não se prostre diante de outros deuses, porque era o que Amã queria que Mardoqueu fizesse. Tenha postura de um servo e de uma serva do Senhor, para que o cetro do Senhor esteja direcionado para você. Então Deus garante a sua vitória. Aleluia! Também em toda a província, em todas as cidades aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de foguedos. E muitos dos povos da terra fizeram os judeus, porque o temor porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O povo começou a temer, a dar presente aos judeus. Olha que coisa linda! E houve na cidade, chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria. Onde a ordem de Deus chega, chega a alegria. Onde a ordem de Deus chega, Satanás cai por terra. Veja que o povo aqui temer ao povo de Deus, porque a ordem desceu do céu. O Senhor dá honra a quem tem honra, mas para isso é necessário a gente estar na posição que o mestre quer. Lembre-se que eu e você é um vaso de honra. Não estamos aqui para deixar o inimigo nos humilhar. Estamos na terra para adorar o Deus vivo. Estamos na terra para clamar, para buscar, para orar, louvar, jejuar. E o cetro do Senhor vem na minha e na tua direção. E Deus garante a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em aqui em Jeremias. Vamos aqui ver Jeremias, a palavra do Senhor. Deus é lindo. Aqui em Jeremias, capítulo 1, verso 8 diz: Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Está temendo a quem? Não temas diante deles, porque Deus é com você para te livrar. Deus livrou Mardoqueu e Esther. Deus abençoou todo aquele povo, porque Deus não tem compromisso com o mal. Quem tem compromisso com o mal é o maligno. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a luz do mundo, o príncipe da paz, está comigo e com você. Quem tem a chave da morte e do inferno na mão é quem? É o grande, o poderoso. O inimigo ele só assusta, mas a gente tem que estar direcionado por Deus, porque nem a casa dele ele tem a chave da morada final. Mas o Senhor está com a chave da morte e do inferno na mão. Então não temas diante deles, porque o Senhor é contigo para te livrar, o Senhor é comigo para me livrar. O Senhor garante a sua vitória. A vitória minha e tua, o Deus garante, porque Ele vela pela sua palavra. Mas para isso é necessário a gente estar igual Mardoqueu, não se prostrar diante do mal e ter compromisso com a luz. E o cetro de ouro, como foi estendido a Esther, está sendo estendido para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, aleluia, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele é o Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Você não tem que adorar imagens de escultura. Você não tem que ter outros tipos de religiosidade. Não, você não tem que agir na cultura que desagrada a Deus. Você tem que adorar o Deus vivo, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Deus forte e poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você tem que adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Mardoqueu, o Deus de Esther, e o cetro dele cegará. Já está sendo direcionado na minha direção e na tua. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ele agiu na vida de Mardoqueu e de Esther e daquele povo e age na minha e na tua vida. A dor de hoje é a alegria de amanhã. O cetro do Senhor está vindo na minha direção e a tua. Não esquece do título? Deus garante a sua vitória. Deus garante a minha vitória. Amém? Deus abençoe até amanhã e a vitória é certa pelo sangue de Jesus.